Zé Elias deu aula de Corinthians aqui no Equipe F do ESPN. Como sempre, ele foi cirúrgico aqui nas palavras e falou também de uma reformulação geral no elenco do Corinthians. E na sua opinião, qual jogador que não dá mais hoje pra jogar no Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, curta o vídeo e sem mais enrolação, bora para as últimas informações do Corinthians. O Corinthians já acreditam que tem que mudar o treinador. Muitos. Outros tantos acreditam que tem que trocar toda a gestão esportiva, inclusive o Fabinho. Tô falando aqui, eu tô falando olhando para vocês aí, que é para vocês acreditarem no que eu tô falando. Porque essa é a real do Corinthians. A torcida ia aí resolve o problema. Os torcedores do aí Corinthians resolve o problema. E você sabe Jorge, que né? Nós estamos vivendo um momento no futebol muito, muito perigoso, no meu entendimento. Sim. Esses encontros frequentes de torcedores Já com faz jogadores. Um tempinho, né? Isso, Tá perigoso já faz um tempo. Isso, sabe, aquele lance do Pablo, o cidadão dizer, aqui todo mundo tem ficha corrida, aqui ele me deixou um pouco com o pé atrás, todo mundo tem antecedente criminal aqui, nossa. O time do Corinthians, no meu modo de ver, o Dorival ajuda na escalação, ele facilita para o São Paulo. Félix Torres ali na lateral. Não, Félix Torres porque não tinha outro, né? O Léo Mané tá fora. Henrique Poupado. Gustavo Henrique Poupado. O Martínez ali no meio campo. E não Ranielli. O voz o Fabrício, nosso grande Fabrício, tá falando. O Léo Mané tava no banco, mas era posição. Talvez, eu não sei, se você pudesse entrar com 3 zagueiros, entra com 3 zagueiros, põe o Charles aberto pela direita para fazer o corredor. O Anrileri tem que jogar, não pode jogar o Matheus Bidu em determinadas partidas. No meio campo, tá mais do que comprovado. Né? Jogo desse tamanho. Põe o Anrileri pra jogar. Só entendeu? água. Lembra, no meio campo eram Martínez, Carrilho, Bidon e Garro. Sim, o Garro ele corre, né, por todos os lados ali, ele se jogou bem o Garro. Ele dá muitas opções para quem tem a bola nos pés. O problema é que quando o Corinthians rouba, o Memphis não é aquele jogador rápido e ele está muito distante do gol, então precisa do contra-ataque ou alguém que possa fazer isso. E aí o time do São Paulo matou essa possibilidade, porque todas as vezes ele pressionava e tinha dificuldade, aí ele recebia a bola lá no meio campo, ele não recebia a bola na frente. Quando ele recebia, sempre era 2 contra 1, 3 contra 1. Que a gente viu aí, acho que uns 10 foram no Memphis. Sim. No primeiro tempo. E aí tem lento, né? O GPS dele. Não, tá mais lento. Nitidamente você vê que o cara tá com uns problemas que tá influenciando, já começa lá com aquele dia que ele não chega no treino, uma dívida grande que o clube tem com ele. E aí, assim, não tô defendendo o Dorival e o Fabinho, não. Mas até para você administrar um jogador que o clube está em falta com ele, o clube que eu digo, assim, não é o Corinthians, não, tá? Os dirigentes que o contrataram e quem está administrando agora. Não é fácil, não. Eu passei por isso, tá? Eu passei por isso fazendo essa função que o Fabinho tá fazendo. Eu fui diretor de futebol do Flamengo. Tem que dar má notícia. Né? Num momento de crise financeira, e nada mais, nada menos com o Ronaldinho Gaúcho no time. O Flamengo devendo, né, uma grana pela gestão, pelas negociações que foram feitas, e as cobranças de um time que não rendia, muito parecido aí. Não era uma dívida enorme como o Corinthians, mas tinha uma dívida grande. Foi antes de começar essa virada do Flamengo. E eu tinha que estar ali, eu olho no olho com os caras. Né? Um Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo várias vezes, né? E com problemas disciplinares fora do campo, mas por a falta do clube com ele. Como é que você vai enquadrar como é que você vai... Sabe, você tem que ter... É função do Fabinho, chamar, conversar, o Dorival, né? E o jogador também tomar uma decisão do que ele quer. Não pode ficar assim, né? Essa atmosfera ruim que está transportando para dentro do campo. Você vê o rendimento caindo. Sim. Né? E até a condição física, assim, dos arranques, coisas que eu me lembrei o do Memphis estava fazendo agora, antes. jogava no Flamengo. O Vampeta é dono de uma frase lapidada. Finge que paga, finge que joga. Mas aí é o que o Zinho fala, o que o vovozinho, né? O vovozinho tá falando. Mesmo. Pede vem cá, eu não tô conseguindo, não tô bom, vamos tirar, vamos sentar, conversar, vamos decidir se vocês vão me pagar, não vão me pagar, o que é, o que não é, entendeu? Porque assim, com esse rendimento, em determinados momentos, em determinados jogos, ele vai prejudicar o time. Porque o time precisa de contra-ataque, não tem. O time precisa de velocidade, não vai conseguir.
né? E aí eu falo a questão do próprio Dorival nesse sentido. O Corinthians jogou praticamente ali tentando se defender para sair no contra-ataque. Você tem o Memphis no meio campo. Ele não jogava lá na zaga. Quando ele ia jogar na zaga era 3 contra 1, 3 contra 2. O Romero, que é um jogador que é esforçado, ele corre o tempo todo, procura encontrar os espaços, inclusive a defesa que o Rafael pega, ele faz um movimento, sabe, de facão aqui para jogar nas costas e tal. Só que chega um determinado momento que você não consegue mais, tem as suas limitações. E o São Paulo teve a qualidade e o entendimento de se adaptar a isso e tirar todas as possibilidades do Corinthians em determinados momentos. E aí eu falo do meio campo. O Bidon, para mim, é um ótimo jogador, tecnicamente, mas para esses jogos clássicos, jogos pegados, você tem que ter força no meio campo, porque você vai se defender, você tem as dificuldades de sair. O Félix Torres ia passar o meio campo? Não. Então o Corinthians ia ficar penso. Era o Bidu. Você diz que quando você tem Garro, Bidon e Carrilho no meio campo, você tem dificuldades. Você tem dificuldades, porque o Carrilho é um jogador que, no meu modo de ver também, está muito abaixo, e o time do Corinthians depende muito do rendimento dele. Porque no meio campo, quando joga Carrilho, Martínez e Bidon, o Bidon é o cara que tecnicamente ele consegue fazer bons passes, mas ele não tem a maturidade, a experiência para pegar essa bola muitas vezes, sofrer uma falta, parar o jogo, pegar essa bola e levar até o meio campo, driblar, ter a coragem, porque não é da característica dele, ele está amadurecendo ainda como jogador. Então faz o seguinte, põe o Ranieri centralizado, solta um pouquinho mais o Carrilho, segura um pouco mais o Martinez, dá liberdade para o Carrilho chegar ao lado do Garro. Entendeu? Para você ter 2 jogadores que vão te proteger quando você está atacando, aí você tem pelo menos um a mais que chega. O Corinthians não teria o Bidon para esse clássico. Sim. Não teria o Bidon e teria o Ranieri. Sim. Jogos mais exigentes seria isso. É aí que o Dorival errou, Zé? Você acha que foi aí? Não, eu acho e que no Félix Torres na lateral? Eu acho que assim, não é que ele errou, Pascoal, todo treinador arma a sua equipe pensando... O Ranieri tomou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo. E não vai estar à disposição para quarta-feira. Eu acho que todo treinador arma aqui pensando só melhor. Para, assim, não é sair em defesa do Dorival, mas o Félix Torres, antes do Mundial, fez jogos na lateral e não tinha sido essa tragédia que foi no sábado, né? Sim, mas acontece. A tragédia às vezes aparece, né? Quando ela aparece, você tem que ter as soluções. É engraçado, esse Félix Torres joga na seleção. Não, assim, ele é um foguete, hein? Lá é um leão. Nenhum treinador... No Corinthians, eu acho que nenhum repórter amigo nosso é uma dificuldade para jogar. Eu acho que nenhum... Vou falar para você. Eu acho que nenhum treinador entra com o time para... Jesus amado. Esse arma o time pensando no seu melhor. Mas você tem que tentar entender o mais rápido possível aquilo que o jogo te dá. Sim. Tem, por exemplo, nós perdemos uma Copa do Mundo, eu acho que, por exemplo, o Tite no primeiro tempo contra a Bélgica demorou muito para entender o jogo. Demorou muito. Quando ele viu, já estava 2-0. Bom, a decisão mais discutida do Dorival Júnior no sábado foi a saída no Memphis no intervalo. E ele, lógico, depois da partida na entrevista coletiva, explicou o motivo da substituição. Saiu o Memphis, entrou Guinegão. Fala, Dorival. Não, é técnica, excessivamente ou exclusivamente técnica, apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos... Foi técnica, ele acabou de dizer, reforçou até. Vou continuar com você, Zé. Ou foi uma mensagem, não só ao Memphis, mas para todo mundo, se não correr aqui, até o Memphis já saiu no intervalo de classe. Mas a mensagem... Foi a primeira vez, aliás, que ele foi substituído no intervalo. Quando você tira o Memphis, você passa um recado. Agora, você não sabe se por conta de tudo aquilo que já aconteceu no vestiário, Plirra, isso foi um recado para o Memphis, mas que os jogadores também já não estão mais dando esse suporte para o Memphis, entendeu? A gente não sabe, porque você tem vários atritos de Memphis e jogadores, entendeu? Você não sabe, é um desgaste muito grande. O Zinho foi muito feliz quando fala assim, o jogador tem que entender e precisa deixar claro o que ele quer. Quando o Dorival fala assim, foi por funções, né, que precisam ser cumpridas, existe hoje a função com a bola e sem a bola. Com a bola você tem que fazer um determinado tipo de jogo e sem a bola você tem que fazer outro tipo de jogo também. O Memphis está
colaborando com isso? O Memphis está fazendo tudo aquilo que se espera dele nessas duas funções, esses dois momentos do jogo? Aí é o dia a dia que nós não temos. No primeiro tempo. Agora, assim, ó, você sabe que muitas vezes o melhor termômetro para você avaliar uma mudança é a opinião do torcedor adversário. Ouvi de alguns São Paulinos ali que na hora que viram no intervalo, ali no placar do Morumbi, sai Memphis, entra Guinegão, os caras... hoje não vai perder esse jogo, não. Não vai ceder o empate, né? E já estava 2-0. Porque assim, o torcedor vai olhar no adversário qual é aquele jogador que pode oferecer dificuldades, né, para sua equipe. Com a técnica, com a qualidade que esse jogador tem. E é indiscutível que, tecnicamente, o Memphis, ele é diferenciado no futebol brasileiro. Ele bem fisicamente, ele com a cabeça boa, ele sem os problemas fora do campo. Porque um cara que veio de fora, ele para circular em São Paulo tem uma equipe de segurança que cuida dele. Então o cara, ele não está em casa. Ele está se adaptando. De vez em quando não pagam essa equipe de segurança e o pessoal não aparece. Então, assim, e quando a fase tá boa, aí você vai lá, curtir o rap, fazer música, tá tudo bem. A bola tá entrando, gol, o time tá classificado, né? Vai dar uma arrancada como foi o ano passado. Aí é tudo maravilhoso, né? Agora tem que entender que o momento hoje é de uma crise financeira, que os salários do cara estão atrasados, que o cara começa a pensar, opa, peraí, aí a pressão é só em cima de mim, a cobrança é só em cima de mim, e aí eu não venho no treino por causa de segurança, e isso e aquilo. Então isso tudo influencia. E o adversário quer mais o seguinte, tomara que isso continue assim, esse cara não jogue, que ele não volte ao nível dele. Porque se o Corinthians quer alguma coisa no ano, vai precisar do Garro bem, vai precisar do Memphis muito bem, vai precisar que o Yuri Alberto volte. Esse querer alguma coisa no ano é muito bonzinho, sabe por quê? Você já imaginou? Bom, o Corinthians... Não, porque eu digo o seguinte, tem grana pra ir buscar no mercado um cara do nível do... Não tem. Não tá então tem que combinando? Tem que recuperar o que tá ali dentro. E aí passa pelo Dorival, chamar ele, né, fez a substituição, tem todo o direito, Dorival. Ele é o treinador, enxergou a movimentação que o cara tá tendo no primeiro tempo, andando em campo. Tá difícil, o time adversário tá me engolindo, já tá ganhando o jogo. Opa, vou tentar algo aqui, pelo menos fisicamente melhorar esse meu time para competir mais, né? E agora, durante a semana, conversar com o cara, Memphis, eu sei que os problemas estão aí, estão aqui, estão ali, mas eu preciso de você, cara, a gente vai pegar o líder do campeonato. Então, assim... Será que o Memphis tem esse espírito de colaboração? Né, agora eu acho que a função do Fabinho e do Dorival bater um papo com a referência do time dele, tecnicamente. E, Pascoal, quero ver administrar o Memphis caso o Corinthians não passe pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Porque vai restar só o brasileiro para o Corinthians, sem grandes aspirações. Concordamos aqui que o Corinthians não vai brigar pelo título, né? Sim. Acho que não vai passar o sufoco que passou durante boa parte do campeonato passado, do campeonato de 2024, mas vai ser ali meião de tabela. Como é que você vai administrar? Além de pagar o Memphis, administrar o Memphis sem grandes objetivos. Eu, por exemplo, nesse caso, eu teria... Bom, não é questão de engenheiro de obra pronta, né? Você tem o Memphis para jogar. O Memphis joga em qual posição na seleção da Holanda? Centroavante. Bota o Memphis em centroavante. É que a bola lá chega, né, Pascoal? Então, mas faz... É o lateral que faz a bola chegar. Pra finalizar, é o meia que faz a bola chegar. Coloca o Ranieri de primeiro volante. O Corinthians tem um princípio básico. Não pode tirar o volante da frente da zaga. Esse é o princípio básico do Corinthians. A defesa do Corinthians é fraca. Se tirar o volante da frente da zaga, é tragédia anunciada. Todo dia eu falo isso aqui, não é possível que os caras não vejam isso. Se eu sei, como é que os caras não sabem lá? Esse é o primeiro ponto. É Ranieri aqui, ó. Ranieri, se você passar da linha do grande círculo, eu te tiro do jogo. É a primeira coisa. Vai arrumar o time. A segunda coisa. O Garro, a bola que você pegar no Memphis e centroavante. É no Memphis e centroavante. Eu, no intervalo, faria isso. Bota o Memphis pra jogar.
Por quê? Você acaba tirando o cara no Memphis, intervalo. No meio dos 3 zagueiros do São Paulo, acho que ia ser pior. Mas ainda. é o cara que pode decidir. Ou você acha que o Romero vai dar conta contra 3 zagueiros do São Paulo? Mas o problema, Mas o Pascoal, Memphis ele tá meteu uma sozinho. bolaça pro Mas Romero. exatamente. Foi o Memphis que meteu a bola. Não, meteu então bota a bola. o Memphis de centroavante e o Garro aqui atrás dele pra botar. O Corinthians já optou por jogar com 3 volantes. Eu não acho que a tática seja ruim. Não acho uma tática ruim. Mas eu acho que é muito pouco pro Corinthians. O Corinthians está se acovardando. O Corinthians não pode se acovardar. Aí em clássico, o grande terror do Corinthians é chegar e perder a classificação da Copa do Brasil pro Palmeiras. Esse é o terror da torcida do Corinthians, é o terror dos dirigentes do Corinthians. Porque o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras no Campeonato Paulista. Perder a vaga pro Palmeiras na Copa do Mas Brasil... não é o Palmeiras que tem que estar mordido, então? Eu vou falar pra você. Se você perguntar pros caras do Corinthians... Qual é o grande terror do momento? Tanto que eles estão falando, vamos levar até o Palmeiras e tal, vamos ver se a gente leva até lá, e depois a gente... E são 3 jogos contra o Palmeiras. Aí o Palmeiras já perdeu o Paulistão e o Mundial. Quem? Se for eliminado pelo Corinthians, beleza, tranquilinho. Não, mas estou falando, nós estamos na visão do Corinthians, é um grande terror. Eu ouvi de corintianos que se eliminar o Palmeiras não precisa fazer mais nada esse ano. Então, você vê a importância. Campeão paulista, eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil, só não ser rebaixado que o ano está garantido. Você tá vendo a Aí importância. você vai me deixou quicando pra mim de novo, hein? A importância que é o jogo. Ganhar do Palmeiras é um título? Pro corintiano, eliminar Não, porque eu falei isso aqui, os caras... Sim. no jogo de quarta-feira, e ainda vai ter Cássio na Neoquímica Arena. Tem caso, mas não vai ter Fagner, né? O Fagner não pode, hein? Não vai. Cláusula. Tá de contrato, né? Mas tem o William. Hã? Aí tem o William. Vai ter o William jogou um bolão. Você viu que o William jogou ontem? Esse William que jogou ontem é o William que jogou na seleção brasileira. É, bom jogador. E todo mundo, a gente falava isso Bom aqui. jogador. O William tem, Bola de prata, pô. Sim. o William tem condição de jogar na seleção brasileira. O que se viu foi um Corinthians que não entrou em campo. E quando só um time entra em campo, quando só um time luta pela bola, quando só um time está concentrado, quando só um time ganha dividida, quando só os volantes de um time tiram bola, desarmam, quando só um atacante se movimenta de um lado e o outro não faz nada disso, você vai perder o jogo. E o 2-0 ficou até barato para o Corinthians. Poderia ter perdido demais. Foi um time completamente sem nenhum nexo como time, mas sobretudo para mim de vontade. Eu já vi muito time ruim do Corinthians igualar muito clássico, ganhar clássico contra Palmeiras de Parmalat, contra São Paulo de Telê, contra muito clássico bom, e o Corinthians vendia muito caro sempre, porque tinha alma dentro de campo. E esse time que entrou em campo simplesmente entrou com o corpo e não entrou com a alma. Seja qual for o jogador. O Dorival também tem lá as suas questões, também, para mim, cometeu os seus absurdos. O maior deles, obviamente, ter tirado no intervalo o Memphis Depay e ter deixado o Romero. A explicação dele de que não cumpria a função ou blá, 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 blá. Se fosse para usar isso daí como argumento, ele deveria ter usado com os 11 jogadores. 11 não, estou exagerando. O Hugo Souza não, né? Os outros 10 de linha também não estavam cumprindo função, também não estavam com energia. E você não tira o Memphis, que é 1 milhão de vezes mais jogador que o Romero, para colocar o Guinegão, com todo respeito ao garoto, que ainda tem muito a melhorar, muito a acontecer. Foi um Corinthians completamente dominado, um Corinthians ridículo de postura, e quando você não tem a postura para cumprir o seu papel como time grande num clássico, a derrota vai ser só consequência. Os gols vão sair, você vai perder o jogo, porque você não teve em nenhum momento essa postura. Então foi um dia daqueles que, do treinador aos jogadores, todo mundo se equivocou, todo mundo foi muito mal e transformaram o São Paulo, que não tem um time maravilhoso, que lutava para não cair, que estava pressionado pelo torcedor, que recebeu a visita de torcida organizada na véspera. O São Paulo parecia o Paris Saint-Germain, o Chelsea, o Luciano parecia os melhores atacantes do mundo, o Luciano que luta aí há meses para tentar ser titular do time, fazia muito tempo que ele não conseguia ser titular absoluto, saiu ovacionado do Morumbi, aquela coisa toda. Ele tinha feito isso, por exemplo, contra o Náutico na Copa do Brasil, que está na Série D ou Série C, enfim, na Série B. Então,
é um daqueles jogos que realmente entristece o torcedor, mais do que entristecer, o torcedor sente raiva porque você não se vê representado. Acho que o Corinthians já teve derrotas que o torcedor aplaudiu o time, que o torcedor viu entrega, viu vontade, viu desejo, simplesmente a coisa não aconteceu. Que o goleiro adversário trabalhou pra caramba e o que se viu no sábado foi um time sem alma, completamente perdido, sem vontade, jogadores trotando em campo, jogadores que não ajudavam à frente, que não ajudavam atrás, que simplesmente deixavam o tempo passar. O único que eu tiro de tudo isso para mim, o Rodrigo Garro, era o único que eu sentia com desejo pela vitória, incomodado, a ponto dele ser um cara que acho que teve mais desarme pelas estatísticas do que os volantes todos. Ele desarmou mais do que os volantes do Corinthians, que tiveram uma postura completamente ridícula. Então, toda essa consequência que vem, essa pressão em cima do Dorival, que a gente pode falar depois com mais calma e tal, é muito consequência de um desempenho ridículo, não é só do resultado, de uma vergonha como essa que o Corinthians passou no Morumbi. Mais uma vez, né, o Corinthians não vem jogando bem no Morumbi nos últimos jogos. Isso aí foi com Luxemburgo, com Ramon, com Dorival. O time entra lá e não está conseguindo simplesmente jogar contra esse adversário contra o Palmeiras, se mobiliza, o derby no Allianz Parque, blá, blá, enquanto São Paulo não está fazendo a mesma coisa. E foi um dia simplesmente... acho que esses jogadores têm que refletir. Fala assim, ó, a gente não representou o que esse clube é, a essência desse clube, não representou o torcedor e fez o torcedor passar. A gente tem que ter vergonha do que a gente fez, não só da derrota, mas da nossa postura. A gente deveria ter vergonha, acho que esse deveria ser o papo no vestiário, pós-jogo, no CT. E quarta-feira tem o líder do campeonato dentro da sua casa e a cobrança vai ser muito forte em cima de outro tipo de jogo, outro tipo de postura. Cara, isso é de fato, velho. Eu não sei como é que ninguém consegue ver isso. Se a zaga do Corinthians ficar sem um volante pra proteger a zaga, é perigo na certa, é tragédia anunciada, como foi falado aqui. É óbvio, né? A gente não precisa entender muito, ser um crânio, ser um Guardiola da vida, cara. Se você tem problema com um zagueiro, você é técnico do Corinthians, tá? E você tem um problema com os dois zagueiros, que jogavam ano passado, estavam jogando, e esse ano parou de jogar, então tá uma zaga frágil, fragilizada. Ou você coloca dois zagueiros no bico da área, dois volantes, desculpa, para proteger a área, ou um volante fixo ali, cara, para proteger o zagueiro, para respaldar. Para de querer inventar losango. Cara, eu tenho certeza, tá? Certeza. Se o Dorival fizesse aquele velho feijão com arroz, um 4-4-2, 4 zagueiros ali, né? 4 meias de campos, 2 um pouquinho mais avançado, 2 volantes e 2 atacantes, acabou, velho. Não precisa de muito, cara. Esse time sabe jogar. Nós, ano passado, fizemos uma das maiores sequências de vitórias da história do Campeonato Brasileiro com esse time, cara. Ah, com esse mesmo... Saiu quem? Acho que o Alex Santana? Meu Deus do céu, que perca irreparável. Né? Quem mais saiu? Me ajuda aí. Né? Então, tá aí o time, cara. Ah, mas o Memphis, o Yuri e o Garro não jogam no mesmo nível. Tudo bem. Entendo que eles não jogam, cara. Mas faz ali o 4-4-2, mano. Traz 1 ou 2 peças. Acho que daria pra rodar com esse time, cara. A gente olha pro Dorival. É igual aquele casal que você olha assim e fala, meu, esses dois aí não tem nada a ver junto, né? Daqui a pouco separa, porque, cara, é o que tá aparecendo. Infelizmente, pessoal, eu demitiria o Dorival agora? Não demitiria. Mas pelo barulho que tá fazendo, vai ser inevitável, velho. Vai ser igual o Ramon e o Emiliano. Já estão falando em trazer o Emiliano de volta. Eu não demitiria o Ramon e o Emiliano, demitiram. Aí estão querendo demitir de novo o Dorival. Tudo bem, cara, tá errado. Eu sei que ele tá indo muito mal, tá mandando mausaço. Mas eu acho que não é a solução, tá? Precisa melhorar, ele errou grave, não conhece o time, mandando o Félix Torres ir pro ataque. Não, cara, o Félix Torres está improvisado, deixa ele fixo aí, pelo amor de Deus. Mas é isso, queria saber a sua opinião. Comenta aí pra gente, né, trocar uma ideia, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber os conteúdos aqui com exclusividade. Eu cubro o Corinthians aqui o dia todo. Na hora que sair uma informação, eu já trago em primeira mão para vocês, beleza? Forte abraço, pessoal. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Vai, Corinthians.